Watchmen é um, se não o mais influente filme de super-heróis de todos os tempos. Quando séries como The Boys ainda não existiam, desafiaram o entendimento e questionaram o papel dos super-heróis, com camadas de realismo ainda era novidade. E Watchmen foi bem preciso em fazer isso, conciliando os elementos mais complexos da graphic novel dos anos 80 com uma abordagem mais simples e voltada aos cinemas. Claro que o título não vendeu tanto nas bilheterias quanto grandes sucessos mais recentes, mas ainda assim, para a época e para o título, se tratou de um grande sucesso. E por ora, o sucesso financeiro nem foi o mais importante para o legado da obra, porque com o passar dos anos, ela apenas se tornou mais conhecida e apreciada, tanto entre o público emergente desse gênero, dos super-heróis, quanto para aqueles que inicialmente não haviam se agradado com as ligeiras mudanças provocadas no roteiro. É evidente que Watchmen não é uma obra isenta de defeitos, mas para entender o porquê de mudanças ocorrerem, é preciso antes entender o processo criativo da obra, e é isso que vamos fazer hoje. Portanto, antes de prosseguirmos, considere curtir e se inscrever no canal, e caso sinta que tem algo a acrescentar sobre a obra, comente aqui embaixo, mas sempre de maneira elegante. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Os direitos de adaptação de Watchmen para os cinemas foram negociados ainda nos anos 80, quando a graphic novel recém-lançada fazia sucesso por todos os Estados Unidos. Na época, Alan Moore, quebrado e buscando dinheiro, concordou em vender os direitos não somente da obra dos Vigilantes, mas de todas as suas autorias. Fato esse que ele amargaria demais no futuro, já que nunca perdeu uma oportunidade para desmerecer as obras e chamá-las de inadaptáveis. Entretanto, a história poderia ter sido muito diferente, porque em 1989, a Warner até mesmo pediu que ele escrevesse roteiros para as adaptações, ou seja, ele teria a chance de participar diretamente desses projetos. Entretanto, o autor recusou, e a responsabilidade caiu no colo de Sam Hamm, com a direção cotada no período para Terry Gilliam. Contudo, conforme a produção avançou, o material foi considerado inadaptável também pela Warner. Para os executivos, o único jeito realista de filmar Watchmen seria transformar em uma minissérie de 5 episódios, com um custo médio de $1 milhão por página de roteiro. Isso se dava ao fato de que a tecnologia de CGI não era usada ainda, encarecendo em muito todos os efeitos especiais. A grosso modo, isso significou o engavetamento do filme, que só viria a ser ressuscitado em 2003. Quando Michael Bay e a Paramount adquiriram os direitos. Mas apenas alguns meses depois, concordaram em vender eles de volta para Warner, já que, assim como 14 anos atrás, também o consideraram uma obra impossível de levar aos cinemas. Quando voltou a investir dinheiro em Watchmen, a Warner decidiu que havia chegado a hora de levá-lo aos cinemas, e para isso, contratava o diretor Darren Aronofsky, que alguns anos mais tarde seria o responsável por Cisne Negro, apenas para citar um exemplo. Entretanto, o diretor tinha o desejo de tomar certas liberdades criativas com o roteiro da obra, mudando o Vietnã pelo Iraque e a guerra nuclear pelo terrorismo. Desnecessário dizer que tais mudanças não foram nada bem vistas pelos executivos, que temendo um fracasso retumbante nos cinemas, se voltaram para o ascendente diretor Zack Snyder, que havia conquistado grande êxito com a recém-lançada adaptação de 300, e era um fã declarado da obra. O mais interessante desse período pré-Snyder é que o elenco anunciado e cotado para o filme variou muito e contou com muitas presenças ilustres. Robin Williams, Daniel Craig, Sean Penn, Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves como Dr. Manhattan, Joaquin Phoenix, Jamie Lee Curtis, Tom Cruise e Jude Law. De toda a parcela anunciada antes da chegada de Snyder, o único a manter o papel foi Jackie Earle Haley, que viveu o Rorschach na obra. Isso ocorreu porque, além de ser familiar com o personagem, o ator também era treinado em diversos estilos de luta, elemento que seria fundamental para dar maior naturalidade ao personagem, que incorpora vários golpes e movimentos de forma conjunta, criando um estilo focado em violência extrema a todo instante. Quando começou a montar a sua equipe, Snyder procurou escalar atores que eram mais jovens do que seus personagens na obra, já que a constante presença de flashbacks encareceria muito rejuvenescê-los digitalmente, ao passo em que uma maquiagem daria conta de fazer o oposto. Bons exemplos disso são Carla Gugino, que no presente da obra vive a primeira Miss Júpiter e possui 67 anos de idade, enquanto a própria atriz possui apenas 37 anos. Malin Ackerman e Jeffrey Dean Morgan, que em sua primeira aparição deveria aparentar apenas 16 anos, enquanto o ator já estava nos 43, ao passo em que no presente da trama já beirava os 50. Para contornar isso, o diretor e a equipe alteraram dentro da adaptação a idade oficial do comediante, lhe dando 6 anos de vida, para que sua aparência ficasse minimamente convencível. Um ator mais jovem poderia ter sido escolhido para o papel, mas o cast de Edward Blake se provou ser o mais difícil de todo o elenco. O personagem era rude, rabugento e já estava grisalho, e apesar de haver muitos atores assim em Hollywood, nenhum deles estava conseguindo capturar a empatia oculta que o personagem precisava demonstrar. Somente Morgan conseguiu fazer isso no teste que realizou com o diretor Zack Snyder, e por conta disso, sua idade não foi levada em conta no momento da escolha. Os outros desafios do elenco foram oferecidos por Matthew Goode e Patrick Wilson, que vivem em Ozymandias e o segundo Coruja. Quando lhe ofereceram o papel de Adrian Veidt, Matthew Goode nunca tinha lido a graphic novel. Ele ligou para um amigo que havia lido e perguntou se deveria se dar ao trabalho de ler o roteiro.
Não apenas um amigo disse que sim, mas insistiu que Good lesse imediatamente a graphic novel e aceitasse o papel sem questionar. Mais tarde, depois de ler tanto o roteiro quanto a novel, Good admitiu que seu amigo estava certo em aconselhá-lo, e aceitar o papel sem demora. Quando Patrick Wilson recebeu a proposta para o papel de Dan Dreiberg, ele ligou para um de seus melhores amigos, que é um grande fã de quadrinhos, e perguntou se ele sabia sobre a série Watchmen. Ele disse a Patrick que se algum dia fosse fazer um filme de super-heróis, esse seria o filme para fazer. Finalizada a seleção do elenco, o próximo passo foi definir o estilo de fotografia e gravação, e para isso, Snyder já tinha algo em mente. O diretor baseou seus storyboards para o filme nos painéis da graphic novel. Ele afirmou que, para ser fiel à fonte ao adaptar a graphic novel para a tela, a arte visual deve ser respeitada tanto quanto a parte escrita. Snyder pessoalmente pediu para David Gibbons, o artista gráfico responsável, para desenhar o primeiro cartaz teaser do filme. Gibbons concordou entusiasticamente e desenhou o cartaz para ter pistas visuais sutis que sugeriam a trama do filme. Ao escolher o elenco para o filme, cada ator recebeu um roteiro e uma cópia do livro. Eles podiam levar esse último para o set e reescrever os diálogos para melhor corresponderem ao material fonte. Dezenas de cenas recriaram painéis HQ. Um bom exemplo é Rorschach agachado na janela, prestes a entrar no apartamento do comediante no início do filme, que recria exatamente o mesmo frame do quadrinho. Outras referências também foram inseridas, principalmente na tomada inicial da obra, que dá um pequeno resumo dos acontecimentos distintos daquela realidade enquanto comparados à nossa. Silhueta beija a enfermeira na celebração do dia VJ na Times Square, tomando o lugar do marinheiro da famosa foto de Alfred Einstein. O marinheiro pode ser visto ao fundo. A festa de aposentadoria da série Júpiter recria a pintura da Última Ceia de Leonardo da Vinci. A imagem de manifestante pela paz colocando a flor no cano de uma arma reflete a famosa foto Flower Power, retirada por Benny Boston em 1967. A cena em si também sugere um evento posterior, o tiroteio de estudantes protestantes por soldados da Guarda Nacional na Universidade de Kent State, em Ohio, em 1970. Ozymandias fora do Estúdio 54. Atores representando The Village People podem ser vistos atrás dele, à sua direita. David Bowie como Ziggy Stardust está à esquerda e Sir Mick Jagger também pode ser visto na cena. Durante os créditos da abertura, o Night One original impede um assalto. Há capas de quadrinhos do Batman e pôsteres de Fledermaus pendurados na parede do beco. Pode-se supor que as pessoas que ele salva de serem abordadas são Thomas e Martha Wayne, pais de Bruce Wayne, que estão saindo do teatro. Isto é ainda mais sugerido por um pôster com a palavra Gotham nele. Gotham é a cidade em que Batman opera, mas como seus pais sobreviveram, não há necessidade de Bruce Wayne se tornar o Batman no universo de Watchmen. Com tudo isso, o primeiro trailer foi ao ar nas sessões de cinema de O Cavaleiro das Trevas de 2008. A primeira amostragem da obra levantou tanto interesse do público que por alguns meses, Watchmen voltou a ser um best-seller nos Estados Unidos, vendendo mais do que títulos atuais. Fato que pavimentaria o lançamento da obra no ano seguinte, mas não melhoraria em nada o humor de seu criador. O autor Alan Moore rejeita preventivamente todas as adaptações cinematográficas de suas obras, pois vendeu os direitos de cinema de seus primeiros volumes quando era jovem e ingênuo, e se arrepende disso. Quando perguntado em uma entrevista com ReelsChannel.com sobre a sua rejeição ao filme, Zack Snyder foi citado dizendo: "No pior dos casos, Alan coloca o filme em seu DVD player em um frio domingo em Londres e assiste e diz: isso não é tão ruim." Quando isso foi trazido à tona, o próprio Moore, em uma entrevista posterior na revista britânica Tripwire para fãs de quadrinhos, o escritor comentou: "Esse é o pior dos cenários? Acho que ele subestimou qual seria o pior dos cenários. Isso nunca vai acontecer em meu DVD player em Londres. Eu nunca vou assistir essa droga de coisa." Contudo, aparentemente em outra ocasião, um Moore mais bem-humorado disse que provavelmente é um bom filme por si só, mas ele é indiferente a filmes baseados em seu trabalho. Ainda assim, Snyder disse que a sua esperança final é que algum dia Moore realmente veja o filme e o considere uma representação decente da graphic novel original. E aí, será que é? Se você gostou desse vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. Assim você ajuda que ele chegue para mais pessoas. E também não perde nenhum lançamento. Caso sinta que tem algo a acrescentar para a discussão, deixe aqui nos comentários, mas sempre de maneira elegante.